de envergadura, dá para viajar tranquilo. O único problema é que parece que ele era carnívoro. Então, se você está voando por aí, o nível de combustível está baixo, dá uma olhadinha para você e fala, ainda bem que eu trouxe minha mochilinha de lanche, né, aí atrás. Seria algo bem viável. Os que nadavam, os plesiosauros, o maior deles é chamado Liopleurodonte, muito parecido com o jacaré. Tinha aproximadamente 25 metros de comprimento, pesava cerca de 150 toneladas. Então dá para ter uma ideia do grupão dessa turminha, só a nível geral. Segundo a teoria da evolução, toda essa bicharada viveu aproximadamente de 245, 250 milhões de anos atrás, até cerca de 66 milhões de anos atrás. E daí eles desapareceram. Uma das teorias que trata do seu desaparecimento é que caiu um meteoro, um asteroide, bateu na Terra, por causa do impacto ele produziu uma suspensão de muita poeira na atmosfera, que impedia a entrada de raios solares e com isso fez com que os dinossauros não tivessem condição de se manter vivos no planeta Terra. Eu quero dizer para vocês que todo esse negócio aí é só conversa para boi dormir. Pelo seguinte, usando a própria evolução. Se a gente pegar a evolução e você pegar as rochas que antecedem o aparecimento dos dinossauros, supondo que estivesse certo, não está certo. Nós vamos pegar a ideia de raciocínio deles. As rochas que antecedem o aparecimento dos dinossauros têm um monte de organismos nelas fossilizados que mostram que esses bichinhos e plantas existiam antes dos dinossauros. O problema é que esses bichinhos e essas plantas, que segundo a evolução já existiam antes dos dinossauros, eles são muito mais sensíveis a uma catástrofe desse jeito do que os próprios dinossauros. Ou seja, se tivesse acontecido uma coisa assim, essas plantinhas, esses animais, todos eles teriam desaparecido juntamente com os dinossauros, porque eles são muito mais sensíveis. No entanto, todas essas plantinhas, esses animaizinhos continuam vivos por aí hoje. Essa é uma das maiores provas de que essa teoria de que bateu um negócio, acabou com os dinossauros, tudo isso é papo furado. Não funciona. Eu estou usando a própria evolução para dizer que por ela seria impossível dessa teoria funcionar. Tá? Só para vocês terem uma ideia. Bom, a grande pergunta que a gente tem, portanto, é, se os dinossauros não desapareceram lá, eles estariam vivos hoje, como é que a gente sabe esse negócio dos dinossauros? Tem alguma evidência? Tem algumas. Dá para perceber, são evidências bem claras, bem nítidas, que não servem como evidências científicas. A questão dos vários desenhos animados que a gente tem na televisão, que o pessoal usa ideias antigas, assim, dos Flintstones, por exemplo. O que é fascinante nesse negócio todo dos Flintstones, é que eu converso muito com o pessoal, é que é um dos únicos desenhos animados biblicamente correto. Com exceção do Natal, né? Porque não tinha Natal naquela época ainda, então não fica meio esquisito o negócio. Mas quanto ao mais, certinho. Por que vocês acham que os seres humanos não usariam dinossauros para auxiliá-los em tudo aquilo que eles têm? Nós não usamos elefantes? Você fala, não, eu não uso elefante. Você não usa porque você não mora na Índia, você não mora no Tibete. Se você morasse lá, você usaria. O pessoal não usa camelo? Assim, eu não conheço ninguém, eu conheço um lhama ali, mas lhama não é camelo. Já perguntaram se lhama é uma mistura de camelo com ovelha. Tem minhas dúvidas, pode ser. Vai que der uma trombada. Geneticamente eu não sei se funciona, mas a nível de choque, segundo a evolução, tudo pode acontecer. Então vai que aconteceu. O ser humano usa muito formas de vida a nível de transporte, de auxílio, de coisas desse tipo, sem maiores problemas. Então não tem nenhum problema em olhar e ver por que não utilizar dinossauros. Um exemplo que é muito interessante a respeito da existência deles, da coexistência com os seres humanos. Essa figurinha que está aqui do lado direito é uma figura que vem lá do rio Paluxy, na cidade de Glen Rose, no estado do Texas, nos Estados Unidos. Isso daí tem sido muito utilizado, mas isso daí não é pegada de seres humanos e dinossauros. São pegadas de dinossauros e dinossauros. Existem outros lugares do planeta, 7 deles, eu apenas estou mencionando 2 deles, que mencionam e tratam especificamente de pegadas de seres humanos e dinossauros. Tem alguns lugares que você tem mais de 200 metros de pegadas de seres humanos e dinossauros na mesma rocha. Agora, a ideia é mais ou menos assim. Imagina que seu pai está cimentando lá a calçada. Ele acabou de cimentar a calçada e vem um rapazinho correndo atrás de um cachorro.
O menino não passa na calçada, mas o cachorro passa. Tic, 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 tic. Faz o quê? Deixam as pegadas. O cachorro deixa as pegadas ali em cima, porque o cimento ainda está úmido, não está seco. O que aconteceria uma semana depois que o cimento secou? Ficam as pegadas. Se o menino passasse correndo ali em cima, ele deixaria a marca das pegadas dele? Claro que não, já secou. A rocha é a mesma coisa. Os dois tiveram que andar ali em cima em espaços de no máximo 7 dias, para que as pegadas ficassem na mesma rocha. Ou seja, o registro fóssil nos mostra que seres humanos e dinossauros andaram juntos. Não somente o registro fóssil, mas também a parte da arqueologia, que é uma das partes mais fantásticas a respeito disso. Lembrem-se que eu disse para vocês que os seres humanos e dinossauros, segundo a teoria da evolução, nunca viveram juntos. Eu disse para vocês também que os dinossauros, os fósseis, começaram a ser encontrados há cerca de 200 anos atrás. Então, como explicar as pinturas dos homens das cavernas como essas? Pinturas de pterossauros, de dinossauros. Eles não conheciam ainda porque os fósseis não tinham sido descobertos, a menos que eles tivessem convivido com esses animais. Um dos mais interessantes, eu tenho trabalhado muito nisso, porque o grupo é muito grande. Isso aqui são algumas pedrinhas dos Incas no Peru. O povo Inca tinha o hábito de fazer desenhos em pedras, como se fossem fotografias, contando algumas cenas da pessoa que morreu. Então eles colocavam essas pedrinhas. Por exemplo, aqui você tem uma delas. No cantinho ali embaixo você tem a pedrinha, lá em cima, luz polarizada para você ter uma ideia da pintura, e no cantinho lá em cima, o animal. O que estaria fazendo um Inca há 600 anos atrás, usando um tricerátopo como tanque de guerra? A datação da tinta dessa rocha mostra que esse negócio foi pintado não mais do que 600 anos atrás. Ou seja, quando Pedro Álvares Cabral estava aqui no Brasil, os Incas já estavam fazendo suas guerras usando tricerátomos por aqui. Mas tricerátopo? Isso é do registro fóssil. Isso é coisa de milhões e milhões de anos atrás. Afinal de contas, seres humanos e... Isso outro foi muito interessante. Eu acho que deve ter sido a última cena do coitado do rapaz aí. Ali embaixo você tem a pedrinha, lá no meio luz polarizada e lá em cima o animal. Dá para perceber 2 deles e um cara no meio com uma faquinha assim, lutando, tentando matar o quê? Um Tyrannosaurus Rex. 2 deles. Um do lado esquerdo, o outro do lado direito. Agora, Tyrannosaurus Rex, essa pedrinha, por exemplo, datação da tinta dela, não mais do que 800 anos. Tyrannosaurus Rex aqui na América do Sul? De onde esses caras tiraram a ideia desses animais? Da mitologia? Do registro fóssil que eles ainda não conheciam? Não, eles tiraram da onde estava o animal. Eles viram o animal. Existem toneladas dessas pedrinhas descrevendo animais que hoje nós conhecemos. Isso aí vem da cultura Colpichuara, é um grupinho que tem lá no México. Olha os animaizinhos que eles têm. Falei o nome errado, é chupicuaro. De vez em quando a gente troca, faz uns trocadilhos. Olha toda essa bicharada. Um dos mais interessantes dessa cultura, desses desenhos todos, é esse rapazinho aqui do cantinho de baixo, do lado direito inferior que vocês estão vendo. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho, daqui a pouco eu vou falar sobre esse rapazinho aí do canto. Olha bem a estrutura dele, olha a cauda, pezinho, olha asinhas em cima dele. Um negocinho muito interessante. Nós já achamos fóssil exatamente igual a esse bicho aí. Tem muitos outros povos que têm desenhos que fazem parte da sua estrutura de animais pré-históricos. Aqui na América do Sul está cheio deles, o povo Nazca, tem vários. Os maias têm, os astecas têm, não é um negócio assim diferente. Os próprios índios americanos também têm como parte das suas lendas grandes répteis voadores. Interessante, né? A cauda parecia uma flecha, uma lança. Os egípcios também têm todo esse negócio, essas lendas. Agora, será que realmente eram lendas?
nós ficamos impressionados é que, tanto em culturas chamadas civilizadas como nas não civilizadas, ou seja, gente muito assim rústica, nós encontramos as mesmas coisas. Por exemplo, isso aqui é do povo Kukuyelandi, lá na Austrália. Ali você tem os desenhinhos do pessoal em volta e olha o bicho no meio. Lá é um plesiosauro. Só que esse negócio foi pintado há cerca de 100 anos antes dos ingleses terem chegado na Austrália. Não tinham nem descoberto fósseis de plesiosauros, porque os primeiros plesiosauros descobertos foram descobertos no finalzinho do século XIX. Bem interessante isso. Quando você estuda a parte de lendas, que no passado eram considerados como registros históricos e hoje são tratados como lendas, nós vemos algumas coisas fascinantes. Essa é uma delas, o poema épico de